Vamos falar agora de membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura que envolve todas as células. Quando você vai desenhar uma célula, normalmente é a primeira coisa que você faz, né? O contorno de uma célula. A membrana está ao redor de qualquer célula de qualquer ser vivo. Então, ao redor da célula de uma bactéria tem membrana, ao redor da célula do fungo, protozoário, alga, planta, animal. Todos os indivíduos celulares têm uma membrana ao seu redor. Se não tem membrana, é porque não é uma célula. A membrana plasmática ela tem algumas funções importantes para a gente recordar, só que para entender essas funções é importante entender a estrutura da membrana. Então a gente vai primeiro dar esse foco, vamos pensar do que a membrana é feita, quais são os componentes químicos da membrana plasmática. Fiz aqui o desenho de um pedacinho de uma membrana. A membrana então ela é formada por duas camadas de fosfolipídios, eu fiz eles aqui em azul. O que é um fosfolipídio? Quando eu analiso um fosfolipídio, a gente está pensando então em um lipídio que tem um fosfato associado. O lipídio, naturalmente, os lipídios de maneira geral não têm afinidade com a água, mas o fosfolipídio, por causa do componente fosfato, que está aqui representado junto com o álcool nessa bolinha, o fosfato tem afinidade com a água. Então, diferente dos outros lipídios, o fosfolipídio ele é anfipático, também você pode chamar de anfifílico, significa que ele tem, de um lado, afinidade com a água e do outro lado, não. Quando a gente fala que existe afinidade com a água, a gente chama de hidrofílico, né? Então, essa parte aqui da bolinha é a parte hidrofílica, a parte aqui dos rabinhos, que são os ácidos graxos, o resto da molécula do lipídio, é a parte hidrofóbica que não tem afinidade com a água. Quando a gente observa a organização, né, dos fosfolipídios, perceba que são duas camadas de fosfolipídios, uma de ponta cabeça com a outra. Dessa maneira, imagina que aqui é a parte de fora da célula e aqui é a parte de dentro da célula. Dessa maneira, as bolinhas, que são as partes polares, as partes que têm afinidade com a água, ficam voltadas para fora da célula e para a parte de dentro. Isso é muito importante, porque existe água dentro e fora da célula, e a água tem que conseguir encostar na membrana. Se fosse qualquer outro lipídio, qualquer outro lipídio seria hidrofóbico por completo, então a água não ia conseguir encostar na membrana plasmática. Se a água não encosta, ela não leva substâncias que estão dissolvidas nela, né? Você não tem transporte acontecendo, reações químicas aqui próximas acontecendo. Basicamente, nada entra, nada sai dessa célula. A célula acabaria morrendo. Com essa organização dos fosfolipídios, é possível, então, que a água encoste nesse pedacinho aqui dos fosfolipídios, né, por causa do fosfato. Então, a água encosta tanto por dentro quanto por fora da célula. Substâncias podem, então, entrar, sair, reações químicas ali podem acontecer. Então, os fosfolipídios são essenciais por ter essa pequena afinidade com a água nesse pedacinho. A parte hidrofóbica acaba ficando escondida aqui, ó, no meio da membrana, que são os ácidos graxos. A gente pode falar que ela é hidrofóbica ou apolar, né? As substâncias apolares não têm afinidade, não se misturam com a água. Além de ter essas duas camadas de fosfolipídios, a gente tem proteínas, fiz elas aqui em vermelho, proteínas mergulhadas no meio desses fosfolipídios. Há proteínas que são mergulhadas, elas são grandes, elas acabam atravessando as duas camadas de fosfolipídios, bem grandes, né? Então essa proteína aqui tem contato com o que está acontecendo fora da célula e tem contato com o que está acontecendo dentro da célula também. A gente chama essa proteína grandona de proteína integral de membrana. Existem algumas proteínas menores que ficam aqui na parte mais periférica da membrana plasmática, pode ser por dentro ou por fora, e a gente chama então essas de proteínas periféricas. Então, existem diversos tipos de proteínas com funções bem diferentes, né? As proteínas, elas podem atuar como receptores. Então, por exemplo, essa proteína aqui periférica, de repente tem algum hormônio circulando aqui perto que pode se encaixar com essa proteína e, por causa disso, alterar algum tipo de funcionamento nessa célula. A proteína seria um receptor. As proteínas, elas têm ação de transporte na membrana, às vezes uma substância, para ela conseguir entrar ou sair da célula, ela atravessa por dentro de uma membrana, a proteína passa a ter este papel também. Proteínas podem ser enzimas. A gente já falou bastante sobre uma enzima, que é uma proteína de membrana, chamada ATP sintase. É uma enzima porque ela acelera uma reação química de formação de ATP e ela está localizada normalmente nas membranas das organelas ou células onde ela vai atuar, onde ela vai funcionar.
Essas proteínas também têm alguma função de adesão, dependendo do ser vivo, né? Para ajudar a aderir uma célula a outra. Por exemplo, normalmente a gente tem proteínas se relacionando para essa adesão acontecer. Depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. Então, as proteínas têm funções bem variáveis. Além da bicamada de fosfolipídios e proteínas, é comum a gente encontrar algumas moléculas de carboidratos, normalmente na parte externa da célula, né, para o lado de fora. Esses carboidratos podem estar presos a fosfolipídios ou podem estar presos a proteínas também. Quando está preso em proteína, a gente acaba chamando eles de peptídeos glicanos, né? Então, peptídeo referência à proteína, glicano referência a carboidrato. Esses carboidratos na parte externa da membrana, quando a gente pensa em células animais, esses carboidratos normalmente estão numa quantidade razoável, numa quantidade alta, e a gente chama todos esses carboidratos de glicocálix. Esse glicocálix acaba tendo funções de maior absorção de nutrientes, né, facilitar a entrada de nutrientes na célula, tem função de adesão, de reconhecimento celular, uma célula reconhecer a outra dentro do seu corpo, né, dentro do seu organismo. Normalmente os carboidratos têm essa questão de reconhecimento envolvida. Outras células, como por exemplo célula vegetal, tem uma parede celular. Lembra que essa parede celular é feita de carboidrato também, né? Então o glicocálix não é uma parede, é uma quantidade bem menor de carboidratos, normalmente vários tipos diferentes de carboidrato, não consiste numa parede, não exerce uma proteção, é mais para um reconhecimento celular. Mas existem células que têm parede celular e essa parede normalmente é feita de carboidratos, às vezes associados com proteínas também. Então, célula vegetal, célula de fungo, células de bactérias têm uma parede celular. Não é o caso de células animais, que eu coloquei o nome aqui de glicocálix, né? Então, em vez de parede, a gente chamaria de glicocálix, porque é uma estrutura um pouco mais sensível. Esse modelo a gente conhece como estrutura lipoproteica, é também chamado de modelo mosaico fluido. Lipoproteica porque basicamente é só lipídio e proteína, que é o comum a todas as membranas de todos os seres vivos. Modelo mosaico fluido a gente usa desde a década de 70 esse modelo para explicar o funcionamento da membrana e funciona muito bem até hoje, então a gente continua usando. A ideia de mosaico é porque são tantas proteínas mergulhadas que quando a gente visualiza a estrutura da membrana, parece um mosaico essa distribuição das proteínas. Lembra daquela forma artística, né, de construir coisas através de um mosaico. Então parece que a membrana é salpicada de proteínas, como um mosaico. E ela é fluida, então as proteínas, os fosfolipídios, eles não são fixos no mesmo lugar, eles se movimentam. Essa proteína aqui, por exemplo, ela pode ir para um lado, pode ir para o outro. Essa periférica também para um lado, para o outro, para baixo, para cima. Existe movimentação nessas membranas. Isso ajuda no transporte de substâncias, isso ajuda naquela movimentação de elétrons que a gente já conversou na respiração e na fotossíntese. Lembra daquelas aulas que você vai entender melhor essa questão de movimentação das proteínas, essa fluidez. Então, membrana sempre tem respeito a esse modelo de mosaico fluido. As membranas plasmáticas, as membranas celulares que envolvem as células, também são muito parecidas com as membranas de organelas nos eucariontes. Então, a membrana que forma uma organela tipo uma mitocôndria, um cloroplasto, um lisossomo, essas membranas são muito semelhantes. Duas camadas de fosfolipídios com algumas proteínas mergulhadas. Então, é um conceito geral. Esse modelinho aqui serve tanto para a membrana que envolve as células, quanto para as membranas que fazem parte das estruturas dentro de uma célula, das organelas, do núcleo de uma célula. Funções diversas, né? Tem a membrana. Nas próximas aulas a gente vai começar a estudar essas membranas. A gente tem função de revestimento, né? Está revestindo todo ao redor da célula. A gente tem essa questão das interações de uma célula com a outra, de um ser vivo com o outro, né? Se ele for unicelular também. A gente tem uma função muito explorada pelos vestibulares, que é o controle de entrada e saída de substâncias. A membrana ela é permeável, claro, substâncias podem entrar, podem sair da célula, mas existe um controle, é uma permeabilidade seletiva. A gente vai estudar isso nas próximas aulas. E existe essa questão de reconhecimento também, né? Dentro do seu organismo, essa membrana, então, por causa dos carboidratos, lá o seu glicocálix,
as células conseguem se reconhecer dentro do seu corpo. Isso ajuda muito as células de defesa, por exemplo, a saber quando existe uma célula invasora, um ser invasor no seu corpo, ou quando a célula é sua de verdade. Aí ele vai decidir se ele vai atacar ou não, se for um invasor, fazendo o reconhecimento das substâncias que estão aqui. Então, nas próximas aulas, a gente começa a investir nesse estudo das especializações da membrana, né, do que ela é capaz de fazer, por que ela é tão importante para as células, como que isso pode ser abordado nos vestibulares. Basicamente, o que a gente vai falar é sobre transportes. Transporte passivo, transporte ativo, transportes de massa, a entrada e saída de substâncias e algumas especializações que a membrana pode ter para ajudar no funcionamento dos seres vivos.